Bom dia, turma. Vamos iniciar a nossa aula do terceiro bimestre, né? Então, nós vamos iniciar fazendo a correção das atividades do livro relacionadas ao texto A Lenda de Jurutaí, certo? E falando um pouco sobre as lendas. Bom, quando a gente diz a lenda de Jurutaí, não é? O que vem a ser a palavra lenda? Lenda é uma palavra, né? É uma narrativa, é uma história contada, fictícia, que não é real, é criada, né? Pela tradição oral, porque as lendas sempre foram contadas de forma oral, isso antigamente. Depois passaram a serem escritas em livros, né? E são transmitidas de geração em geração, ou seja, passa de pai para filho. Antigamente eram criadas, aí passavam para os filhos para os seus filhos, e assim sucessivamente de geração para geração, certo? Então vamos iniciar também dando algumas explicações, uns tipos de lendas que nós conhecemos, né, que são tradicionais, como o Curupira, o Boitatá, o Negrinho do Pastoreio, o Saci Pererê, a lenda da Mãe d'Água, certo? E por aí vai uma imensidão que foi criada com a miscigenação, ou seja, com a vinda dos escravos para o Brasil, né, dos africanos, com a vinda dos portugueses e dos indígenas que aqui já viviam. Então, muito tem a ver com eles, né, na criação de lendas, ok? Então, vamos à correção. Página 91. Conversando. Não tem número, é pontinho, né? Quais lendas você conhece? Aí vai ser uma resposta pessoal, tá? Mas vocês já conhecem muitas, porque já leram em livros, né? Desde pequenininhos na escola. Então, eu vou repetir: o Curupira, o Boitatá, o Negrinho do Pastoreio, Saci Pererê, além da Mãe d'Água e muitas outras, como essa que se apresenta aí no livro de vocês, que é o texto A Lenda de Jurutaí, que é um pássaro da floresta amazônica, né? Então, essa resposta é pessoal, vocês vão colocar de vocês. A segunda pergunta é a seguinte: a lenda a seguir traz uma explicação para a origem de um importante recurso natural do Brasil. Leia o título da lenda e observe a ilustração que a acompanha. Você imagina de qual recurso se trata? Bom, fala da floresta amazônica, fala do pássaro que lá existe, né? E o surgimento do rio Amazonas, ok? Então a resposta é pessoal. Página 92. Vamos à página 92. Compreendendo. Número 1. As hipóteses que você levantou antes da leitura se confirmaram depois que você leu o texto? Porque quando a gente lê o título, a gente pensa no final. Será que se confirmou? Bom, eu, na minha opinião, acho que sim. Pois Jurutaí não conseguiu ir até próxima à Lua, pois era impossível, não é? Então a história desse texto aí que vocês leram é a história de um pássaro que olha para a lua e se apaixona por ela. E ele tenta voar, sempre batendo as asas dele para se aproximar da lua. Mas quanto mais ele se aproxima, mais ele vê que longe está, porque é impossível chegar até lá, né? Ele não consegue. Então ele chora, né? E passa a cantar um canto triste. E as suas lágrimas transformam o quê? O rio, faz nascer o rio Amazonas. É uma lenda, né? É uma criação, para vocês verem, é uma coisa fictícia. Então, eles justificavam o rio Amazonas ter nascido através das lágrimas do pássaro Jurutaí, que havia se apaixonado pela lua e, como não conseguiu chegar até ela, passa a cantar um canto triste e chora demais,
causando assim o nascimento, né, do rio Amazonas. Então vamos ver. Número 2. Então essa número 1 é a resposta pessoal. O número 2, Jurutaí tinha um sonho, um objetivo, né? Qual era, na letra A, esse objetivo? Chegar até próximo da Lua, né? Então vamos ver a resposta. O objetivo dele era chegar até a Lua. Letra B. O que motivou a tentar alcançá-lo? O fato dele ter se apaixonado pela Lua. Resposta: o fato de ter se apaixonado pela Lua. Vamos à letra C. O que ele fez para tentar concretizar esse objetivo? O pássaro voou muito alto até o máximo que pôde, certo? Arriscando a sua vida, né? O pássaro voou o mais alto que pôde, até quase perdeu os sentidos e a vida, de tão apaixonado que ele estava e queria chegar até ela, né? Letra D. Ele conseguiu atingir seu objetivo? Não porque era impossível, né, chegar até lá. O que Jurutaí resolveu fazer? Então, o pássaro voou. Na letra D, resposta. Ele não conseguiu alcançar seu objetivo, então ele decidiu cantar para a Lua e passar para ela essa paixão através do canto. Número 3. No último parágrafo do texto, lemos a seguinte afirmação: e acreditam que deveríamos acender fogueiras no coração quando o Jurutaí dentro de nós se cala, né? Ou seja, da mesma forma que quando que o Jurutaí ficou triste, né? E se calou e passou a cantar e resistiu àquela paixão impossível, nós deveríamos fazer a mesma coisa quando estamos tristes, acender uma fogueira dentro do nosso coração. O que significa acender essa fogueira? Colocar chama, luz na nossa vida para que a gente continue tentando e até alcançar os nossos objetivos, né? As pessoas não devem desistir dos seus sonhos. Então a ideia é de que quando alguém está triste com algo, deve buscar superar as dificuldades e seguir em frente, acendendo a fogueira, a chama, né? Dentro de si, não deixá-la apagar nunca. Agora vamos ao número 4. A lenda narra o amor impossível do pássaro Jurutaí pela Lua. Letra A. Por que esse amor é impossível, né? Porque os personagens não conseguem se aproximar. O pássaro não consegue se aproximar da Lua e vice-versa. Ok? Resposta. Porque os personagens não conseguem estar próximos, visto que o pássaro não consegue ir até a Lua por mais que se esforce. É impossível. Letra B. Você conhece outras histórias de amor impossível? Elas são semelhantes à lenda que você leu? Gente, existem muitas histórias de amor impossível, né? Pessoas que gostam uma da outra, mas às vezes são impedidas por causa de família, por as famílias não se gostarem, então não querem os filhos unidos, por preconceito de cor, de raça, né? Por muitas bobagens. Aí o amor torna-se impossível, não é? Tipo a lenda aí do Jurutaí. Só que do Jurutaí é impossível pela distância, porque não dá para ir até a Lua. Mas em relação a duas pessoas, nada há de impossível quando se ama, não é? Então, o tipo de história de amor impossível, Romeu e Julieta, né? Um casal que se amava e as famílias não permitiam de maneira nenhuma que os dois permanecessem juntos e enfrentassem esse amor, ok? Então, é uma resposta pessoal. Eu dei minha opinião, mas vocês devem dar de vocês. Depois a gente no Meet ou no grupo, a gente volta a falar sobre a opinião de vocês.
Agora vamos na parte da página 93 sobre explorando a lenda, tá? O número 1. O gênero textual lenda tem como principal característica apresentar de forma simbólica uma explicação para algo que teria origem desconhecida, que não existia e passou a existir depois da lenda criada, né? O que o texto A Lenda de Jurutaí busca explicar? Busca explicar para a gente a origem, o surgimento do rio Amazonas, né? Através das lágrimas choradas por Jurutaí, que é o pássaro. Então, o texto busca explicar o surgimento do rio Amazonas. Vamos agora ao número 2. A Lenda de Jurutaí é um texto predominantemente narrativo, o tempo todo. Predominante é que predomina, né? Que predomina. Então, predominantemente narrativo é que é uma história contada o tempo todo, né? Faz a história é uma narrativa, é uma história contada, de origem desconhecida. O que o texto A Lenda de Jurutaí busca explicar, né? Eu já falei para vocês a origem, o surgimento do rio Amazonas. Então agora vocês vão observar que existem elementos da narrativa dentro de uma lenda, tá? Que contém narrador, não é? O narrador que conta essa história aí, ele é só observador, porque ele não participa, ele conta os fatos que foram ocorridos. Existe também o elemento da narrativa, que é o personagem. Tem que ter personagens, como a lua e o pássaro Jurutaí. Existe também, como elemento da narrativa, o espaço, né? Que é a floresta amazônica, onde acontece a história. Existe também o tempo, que é indeterminado, não mostra quando, por isso que é indeterminado. E existe um enredo, que fala da história de um pássaro que se apaixona pela lua, mas pela distância de ambos, não tem como haver a aproximação deles, ok? Então, vamos ver a resposta. Existe o narrador, que é o observador, apenas observa os fatos e os narra, e os conta a história, né? Existe o personagem, que é a lua e Jurutaí. Existe o espaço que ocorre na floresta amazônica. O tempo, que é indeterminado, porque não mostra quando, né? O enredo, que é Jurutaí, que se apaixona pela lua e tenta alcançá-la. Triste por não conseguir chegar até a lua, ele decide cantar para ela. Como a lua não responde, ele chora e suas lágrimas se transformam no rio Amazonas. Vocês podem ver que isso é uma parte fictícia, né? Criada pelas pessoas. Agora vamos ao número 3. A maioria das lendas brasileiras tem origem em 3 etnias diferentes, o que pode ser percebido em algumas de suas características. A lenda indígena, né, da onde surge, né? Lenda indígena tem base na natureza. A lenda indígena sempre mostra a natureza e seus fenômenos e acidentes, numa tentativa de explicação. Existe a lenda africana, que apresenta cunho supersticioso, coisas que não existem, e muitas vezes é cheia de ternura e sofrimento. E a lenda portuguesa geralmente apresenta fundo religioso e histórico. Então a pergunta, qual é a origem da lenda de Jurutaí, né? Ou seja, a qual origem a lenda de Jurutaí corresponde? Aí vamos depois explicar. Bom, ela corresponde à lenda indígena, pois busca explicar o surgimento de um elemento da natureza. A lenda indígena fala muito sobre a natureza, né? Então surgiu dela, no caso, o rio Amazonas. Agora, página 94.
Número 4. As lendas ao longo do tempo foram registradas por diferentes autores, os quais criaram suas versões, não é? Quer dizer, as lendas vão passando e conforme com o passar do tempo elas vão recebendo algumas modificações e outras versões. Então, na letra A, identifique na lenda lida o elemento que permite concluir que ela não possui um autor específico. Bom, resposta: o fato de ela ter sido recontada novamente, né? Conforme indicado na fonte do texto. Letra B. Qual é a importância de as lendas serem registradas por escrito? Elas têm que ser registradas por escrito para que as pessoas novas conheçam, né? E não se esqueçam do que as gerações antigas passaram para a gente. Então, a importância é a valorização e conservação da cultura dos povos a quem pertencem essas histórias, para que não sejam esquecidas com o tempo, né? Por isso devem ser registradas. Então, a importância é a valorização e conservação da cultura dos povos a quem pertencem essas histórias. Vamos agora ao número 5. 5 da letra B. Não, da letra A. A lenda é um gênero narrativo ficcional, ou seja, criado, uma história criada. Letra A. Retire do texto um trecho que confirme essa afirmação. A lua olhou para baixo, mas não respondeu. Vocês acham que a lua pode olhar para baixo ou para cima ou em outras direções, igual um ser humano, né? Igual características dos seres humanos? Não, não é? Então, essa afirmação aí confirma que ela é ficcional. A lua olhou para baixo, mas não respondeu. Vamos agora à letra B. Apesar de ser ficcional, a lenda mistura fatos reais com imaginários, coisas que realmente existem, com a imaginação. Explique com base na história lida como isso ocorre. Os fatos reais são a existência da floresta amazônica, né? O do pássaro jurutaí. Então, a parte real é que existe o pássaro jurutaí, existe a floresta amazônica, e a parte imaginária é o encontro da lua com o pássaro, que torna-se irreal, fictício. Então, os fatos reais são a existência da floresta amazônica, do pássaro jurutaí, da lua e do rio Amazonas. Os acontecimentos imaginários são a paixão do pássaro, o voo em direção à lua. Nenhum pássaro vai conseguir chegar até a lua. A desistência diante dos limites do impossível, o choro e a formação do rio. É impossível, né? Então, essa parte é imaginativa, imaginária. 6. Releia esse trecho da lenda. E ouvir falar de povos indígenas que ascendem... E ouvi falar de povos indígenas que acendem fogueiras quando a lua cheia brilha e cantam e dançam para fazer o jurutaí cantar. Em sua opinião, qual é a importância dessa prática para os indígenas? Trata-se de um ritual simbólico deles, né? Da própria cultura indígena. Então, trata-se de um ritual simbólico da própria cultura indígena, ok? Vamos à página 95. Número 7. Para os indígenas, a natureza é algo sagrado e eles acreditam que ela é habitada por seres fantásticos, né? Sempre eles vão criar essa situação, né? Esses personagens pertencem à nossa cultura folclórica e muitas lendas sobre eles foram produzidas. Quais personagens do folclore você conhece? Então vamos lá, a mula sem cabeça, né? Não existe, mas foi criado pelo povo, né? Faz parte do nosso folclore. A Iara, a mula sem cabeça, negrinho do pastoreio,
e por aí vai outras que vocês conhecerem e acrescentarem. Então, exemplos: Saci Pererê, Iara e Mula Sem Cabeça. E mais outras que vocês acharem, né? Número 8. No primeiro parágrafo da lenda, foram empregadas expressões que indicam um tempo em que as ações ocorreram. Identifique essas expressões e relacione-as com a característica do tempo nas lendas. Bom, quando diz muito tempo atrás nos mostra o tempo, né? Mas impreciso. Há muito tempo atrás, quando? Não vem uma determinação. Então, ele fica indeterminado o tempo, né? Também outra dica, numa noite. Em qual noite? Está indeterminado. Essas expressões revelam que o tempo da lenda é indeterminado, não mostra exatamente quando, né? Só mostra que há muito tempo atrás e numa noite. Existem várias noites e existem no tempo atrás muitos dias. Então, é indeterminado. 9. No segundo e terceiro parágrafos, é narrada a tentativa de Jurutaí de se aproximar da lua. Para isso, empregam-se a descrição e diversos adjetivos, né? Então, dentro de uma lenda, tem que existir descrição para mostrar, né? Bem detalhadamente. E também uso de adjetivos. Por que esse recurso é importante nessa lenda? Para que o leitor possa criar a imagem visual do voo de Jurutaí, sentir o cheiro das folhas, imaginar o sofrimento do pássaro. Esse recurso contribui ainda para a poeticidade do texto, certo? Então, resposta: para que o leitor possa criar a imagem visual do voo de Jurutaí, né? Aí vai dizendo que ele voou cada vez mais longe e caía e voava novamente, para a pessoa poder ver, né, o desenvolvimento do voo dele. Sentir o cheiro das folhas, imaginar o sofrimento do pássaro. Esse recurso contribui ainda para a poeticidade do texto. Vamos ao número 10. Identifique a personificação. Primeiro vamos ver o que é personificação. Personificação vem de pessoa, personificar, né? Mostrar características humanas, né? Em determinadas coisas que não têm vida. Por exemplo, a lua não age igual um ser humano, mas no texto apresenta algumas características humanas. Por quê? Utilizaram o recurso da figura de linguagem chamada personificação. Então, identifique a personificação empregada no quarto parágrafo da lenda. Qual é o efeito desse recurso em uma lenda? A personificação ocorre quando o animal Jurutaí pratica uma ação humana, chorar. O pássaro não chora. Então, aí foi colocado o quê? Um tipo de figura de linguagem chamada personificação, atribuindo características de seres humanos no pássaro, tá? Este recurso reforça o aspecto ficcional de ilusão, de criação, né? De que não existe, da lenda. E, ao mesmo tempo, é uma das características do gênero, a presença do elemento mágico. Bom, personificação ocorre quando são atribuídos sentimentos ou ações humanas a objetos inanimados, sem vida, ou a seres irracionais. Então, resposta: personificação, quando o animal pratica uma ação humana, chorar, entendeu? Igual no começo também do texto, quando a lua olha para baixo, né, como se estivesse olhando na direção do pássaro. Aí, nesse olhar da lua, é uma personificação, ou seja, a atribuição de uma característica humana para a lua, olhar para baixo. A lua não olha, ela fica parada lá, tá? E agora o número 11, para finalizar. No trecho, Jurutaí
bateu as asas, subindo, subindo, até o ar ficar rarefeito, rarefeito. Qual é o efeito de sentido na repetição dos verbos no gerúndio, terminados em NDO? A repetição dos verbos no gerúndio, subindo, terminou em NDO, subindo, terminou em NDO, estão no gerúndio, indica o quanto Jurutaí havia subido, enfatizando, mostrando assim o esforço de sua ação para chegar até a lua. Então, resposta. A repetição dos verbos no gerúndio, como subindo, subindo, indica o quanto Jurutaí havia subido, enfatizando assim o esforço de sua ação para chegar até a lua. Ok? Então, gente, aqui nós finalizamos, vamos parar até aqui, vamos com a atividade até aqui, tá? E depois na outra aula a gente continua. Um beijo e um bom dia para vocês, meus amores. Tchau!